Estávamos reunidos na sala de estar da casa da família, em Córdoba, para a leitura do testamento de um parente idoso que acabara de falecer. Toda a família extensa estava presente, e o ambiente era carregado da tensão típica de quem aguarda para saber como uma herança considerável será dividida. Eu estava sentada ao lado da minha filha Martina. Ela usava um vestido limpo e simples, com as mãos apoiadas nos joelhos, comportando-se com uma elegância comovente. Mas desde o início da reunião, Dona Amparo a observava com um olhar de desagrado, que não se dava ao trabalho de disfarçar. Quando o advogado Dom Salvador estava prestes a abrir o testamento, Dona Amparo o interrompeu repentinamente. Disse que pessoas de fora da família não deveriam estar presentes em uma reunião desse tipo. Olhou diretamente para minha filha e acrescentou na frente de todos que uma moça sem o sobrenome desta família não tinha o direito de ouvir falar sobre assuntos de herança. A sala inteira ficou em silêncio. Martina baixou a cabeça e lágrimas silenciosas começaram a cair em seu colo. Senti meu coração se apertar de uma forma indescritível. Esperei que Rodrigo dissesse algo que defendesse a filha diante da própria mãe. Mas ele apenas ficou sentado pálido sem proferir uma única palavra. Assim que Dona Amparo exigiu que a menina fosse retirada da sala, Dom Salvador elevou a voz com calma, mas com firmeza. Disse que antes que alguém fosse expulso daquela reunião, era melhor que todos soubessem o nome completo da verdadeira herdeira. Ela então abriu a pasta que segurava e leu em voz alta, lenta e deliberadamente, o nome e sobrenome oficiais da pessoa designada como herdeira principal. O nome era o da minha filha. O sobrenome não pertencia a Rodrigo nem a Dona Amparo. Pertencia oficialmente à família de Dom Gregório, o parente cuja morte os reunira naquela tarde. A sala ficou em completo silêncio. Dona Amparo permaneceu paralisada, sem entender bem o que acabara de ouvir. E foi naquele momento que finalmente decidi contar a todos a história que guardei para mim por tanto tempo. Antes de conhecer Rodrigo, passei por um período da minha vida marcado pela solidão e por decisões difíceis. Tive Martina numa fase complicada, quando a minha relação com o pai biológico dela já tinha terminado, e um antigo segredo de família me impedia de falar abertamente sobre as suas origens. Eu não queria que minha filha crescesse, cercada por boatos e comentários de pessoas que não entendiam nossa situação. Por isso decidi viver discretamente, dedicando-me exclusivamente a criá-la com amor, sem dar muitas explicações a quem se achava no direito de perguntar. Para mim, o único importante era que Martina crescesse rodeada de amor genuíno, não de olhares curiosos ou julgamentos desnecessários. Quando Rodrigo entrou na minha vida, ele foi compreensivo desde o início. Disse-me que o meu passado não lhe importava, que se me amasse, também aprenderia a amar a minha filha como se fosse sua. Confiei nessas palavras de todo o coração. Pensei que Martina finalmente teria um lar mais estável, uma figura paterna disposta a amá-la incondicionalmente. Jamais imaginei, então, que ao entrar para a família de Rodrigo, a própria identidade da minha filha se tornaria uma arma que eles usariam para feri-la. Após o casamento, tentei ajudar Martina a se integrar naturalmente à família do meu marido. Ensinei-a a cumprimentar as pessoas educadamente, a ajudar em tarefas simples e a se comportar com respeito com os mais velhos. Ela, por sua vez, se esforçou muito, desejando de todo o coração ser aceita pela mãe de Rodrigo. Mas Dona Amparo nunca abriu verdadeiramente o coração para ela. Durante as refeições em família, ela frequentemente insinuava que apenas os laços de sangue constituíam uma família verdadeira. Quando um parente perguntava sobre Martina, ela respondia friamente que era filha de sua nora, não sua neta. Cristina, irmã de Rodrigo, também se juntou aos comentários maldosos, dizendo que a menina não tinha lugar nas fotos de família, que não tinha o direito de chamar ninguém de avó, nem de esperar qualquer herança futura. Esses comentários eram disfarçados de piadas, mas Martina os entendeu perfeitamente e aos poucos começou a se fechar em si mesma. Conversei com Rodrigo sobre essa situação em diversas ocasiões. Ele sempre respondia que eu não deveria ser tão sensível, que a mãe dele era de outra geração,
que ele precisava de tempo para se adaptar à nova situação familiar. Mas o tempo só piorou as coisas, em vez de amenizá-las, como ele sempre me prometia. O que a família de Rodrigo desconhecia completamente era que minha filha não era sem origem, como eles acreditavam com tanto desprezo. Martina, na verdade, carregava um sobrenome ligado a uma família de grande renome, na região com ligações ao seu pai biológico e seus ancestrais. Seu pai fora outrora um filho não reconhecido da família de Dom Gregório, devido a antigos conflitos internos que durante anos impediram o reconhecimento oficial desse parentesco. Dom Gregório era, na verdade, o avô biológico de Martina por parte de pai, embora essa verdade tenha permanecido completamente oculta de todos, inclusive da própria família de Rodrigo durante anos. Mas antes de morrer, Dom Gregório decidiu reconhecer legalmente o vínculo familiar de Martina nos documentos correspondentes, declarando oficialmente que ela era sua neta legítima perante qualquer notário ou tribunal que pudesse questioná-lo no futuro. Eu já sabia dessa informação há algum tempo, mas decidi não colocar minha filha no centro de uma disputa de herança. Eu só queria que ela crescesse em paz, sem pressão ou interesses externos a cercando. Por essa razão, permaneci em silêncio, deixando que Dom Salvador cuidasse da formalização de todos os documentos legais no momento apropriado. A ironia dessa decisão foi que o próprio silêncio permitiu que a família de Rodrigo se sentisse no direito de desprezá-la livremente, sem jamais suspeitar que a menina que tratavam com tanto desdém tinha, na verdade, uma origem muito mais significativa do que a deles. Rodrigo sabia o que acontecia em nossa casa. Ele ouvira, em mais de uma ocasião, os comentários cruéis que sua mãe fazia com total indiferença. Vira Martina levantar-se da mesa com lágrimas nos olhos e sabia perfeitamente que eu passava noites inteiras acordada, abraçando-a para confortá-la. No entanto, ela sempre preferia ignorar a situação. Ela me disse que discutir com a mãe só pioraria o cenário familiar que Martina era pequena e acabaria esquecendo aqueles comentários, e que eu não deveria deixar que um problema envolvendo minha filha prejudicasse o relacionamento dela com a família. Aquilo se tornou uma ferida profunda dentro de mim. Eu entendi que Rodrigo não era um homem cruel por natureza, mas sua covardia era tão dolorosa quanto a maldade declarada de sua mãe. Seu silêncio permitiu que a crueldade continuasse, sem que ninguém jamais a impedisse. Lembro-me especialmente de uma tarde em que Martina desenhou uma cena de família, incluindo nós três, Rodrigo, Dona Amparo e ela mesma. Quando a avó viu o desenho, disse com desdém que estava errado, que não havia lugar naquela família para uma neta como ela. Rodrigo ouviu o comentário claramente, mas não disse uma palavra para defendê-la. Aquele silêncio destruiu completamente a última esperança que eu tinha de que ele fosse capaz de proteger nossa filha da própria família. A partir daquele momento, comecei a observar cada movimento seu com uma distância que não existia entre nós antes, sabendo que o amor dele por mim nunca seria suficiente se não incluísse também a proteção de Martina. Pouco tempo depois, a saúde de Dom Gregório começou a declinar rapidamente. Ele era um homem respeitado em sua família extensa, possuindo propriedades, terras e interesses comerciais que pertenciam à sua família há gerações. Quando finalmente faleceu, deixou um patrimônio considerável, que despertou grande interesse entre os vários membros de sua família. Dona Amparo e o resto da família demonstraram particular interesse na leitura do testamento, convencidos de que Rodrigo, ou seu ramo da família, herdariam uma parte significativa da herança. Discutiram entre si, calculando possíveis distribuições, chegando a decidir quem merecia estar presente na reunião e quem não. Quando souberam que eu planejava levar Martina à leitura do testamento, Dona Amparo se opôs veementemente. Ela insistiu que as questões de herança eram de responsabilidade exclusiva daqueles que compartilhavam laços de sangue com a realeza, e não de uma criança cujas origens, em suas próprias palavras, eram completamente desconhecidas para a família. Decidi levar minha filha de qualquer maneira. Não o fiz por ambição ou desejo de causar qualquer conflito.
Dom Salvador havia enviado um convite formal endereçado a nós dois, e eu não ia negar a Martina o direito de estar presente em um assunto que, embora ela ainda não soubesse, a envolvia diretamente. No dia da reunião, Dona Amparo aproveitou todas as oportunidades para nos humilhar na frente de toda a família. Disse que eu era uma mulher ardilosa, que sempre dava um jeito de levar minha filha a lugares onde havia dinheiro envolvido. Insinuou abertamente que eu estava usando a menina como estratégia para me manter próxima da família do filho dela. Cristina também comentou afirmando que a menina precisava aprender de uma vez por todas qual era o seu verdadeiro lugar nessa história. Alguns familiares permaneceram em silêncio desconfortáveis com a cena, enquanto outros baixaram o olhar, evitando qualquer gesto que pudesse ser interpretado como apoio. Martina, apavorada, segurou minha mão com uma força que refletia todo o medo que ela havia acumulado ao longo daqueles anos. Eu sentia que poderia suportar muitas coisas na vida, mas jamais conseguiria tolerar ver minha própria filha sendo humilhada daquela forma diante de tantas pessoas. O momento mais doloroso aconteceu quando Dona Amparo se levantou, apontou diretamente para Martina e proferiu sem qualquer contenção a palavra mais cruel que eu já ouvi dirigida a uma criança inocente, afirmando que alguém como ela não tinha o direito de ouvir a leitura de um testamento familiar. Levantei-me, imediatamente pronto para responder com toda a força da minha dor reprimida. Mas antes que eu pudesse proferir uma única palavra, Dom Salvador, com voz firme, exigiu que todos fizessem silêncio imediatamente. Ela então abriu a pasta contendo a certidão de nascimento complementar, o reconhecimento oficial de filiação, o testamento e o documento de transferência de herança. Leu com perfeita clareza o nome completo da pessoa designada como herdeira principal daquele patrimônio. O nome pertencia à minha filha. O sobrenome pertencia à distinta família que Dona Amparo sempre considerara reservada exclusivamente aos membros mais legítimos e respeitáveis da sociedade, a mesma família de Dom Gregório, o avô biológico que Martina nunca conhecera pessoalmente. A sala inteira mergulhou em absoluto silêncio. Dona Amparo não conseguia acreditar no que acabara de ouvir e exigiu com a voz trêmula examinar pessoalmente os documentos legais. Dom Salvador explicou com total compostura que Dom Gregório havia reconhecido oficialmente Martina como sua neta legítima antes de falecer e que a parte mais importante da herança pertencia não a Rodrigo ou à sua família, mas diretamente à minha filha. Olhei Dona Amparo diretamente nos olhos e disse-lhe que ela podia escolher não amá-la, mas que nunca teria o direito de lhe dirigir aquele nome cruel na frente de toda a família. A verdadeira herdeira que ela acabara de insultar era, na verdade, a mesma menina que ela tentara expulsar daquele quarto minutos antes. Rodrigo ficou completamente atônito. Olhou para mim como se precisasse perguntar por que eu nunca lhe havia contado a verdade. Respondi que tentara proteger nossa filha do dinheiro e das brigas familiares. Mas foi a própria família dela que acabou arrastando-a para tudo isso com crueldade e desprezo constante. Após a verdade ser revelada a toda a família, Dona Amparo tentou salvar o pouco de dignidade que lhe restava. Ela disse que simplesmente não sabia que, se soubesse da verdadeira situação de Martina, jamais teria falado com tanta crueldade na frente de todos os presentes. Essa frase foi exatamente o que mais me magoou naquele momento. Respondi que uma garota não precisava ser herdeira para merecer um mínimo de respeito. Que ela só valorizava minha filha por seu sobrenome e sua herança, então nunca havia se importado de verdade com Martina. Os parentes que antes riam em silêncio, ou que simplesmente desviavam o olhar, sem dizer uma palavra, começaram a evitar meu olhar envergonhados de sua própria passividade. Cristina já não encontrava palavras para zombar de nós, consciente de que seus comentários anteriores agora se dirigiam diretamente a ela. Rodrigo permaneceu de cabeça baixa, compreendendo talvez pela primeira vez que seu prolongado silêncio causara sofrimento desnecessário à sua esposa e filha. Dom Salvador prosseguiu explicando os termos legais do testamento com total clareza. Ele salientou que, caso alguém tentasse exercer pressão, insultar ou apropriar-se da parte da herança que cabia a Martina,
existiam mecanismos legais suficientes para proteger eficazmente os seus direitos. Isso deixou perfeitamente claro que Dona Amparo já não tinha qualquer forma de manipular a situação em seu benefício. Após a reunião, Rodrigo veio me procurar visivelmente abalado com tudo o que havia acontecido. Ele se desculpou por não ter protegido Martina quando ela mais precisava. Disse que desconhecia completamente a verdadeira identidade da nossa filha, que jamais imaginara que ela carregasse um sobrenome tão prestigioso na família. Respondi que precisamente por essa razão, sua reação anterior revelava com absoluta clareza quem ele realmente era. Quando pensava que Martina não tinha absolutamente nada, permitiu que ela fosse insultada sem dizer uma única palavra em sua defesa. Somente quando descobriu que ela tinha um sobrenome importante e uma herança considerável é que começou a demonstrar remorso pelo ocorrido. Rodrigo tentou se justificar dizendo que sempre teve medo da mãe, medo de que toda a família desmoronasse se ele a confrontasse diretamente. Mas eu expliquei a ele que um homem incapaz de proteger uma criança das palavras cruéis dos adultos ao seu redor não merecia, em hipótese alguma, ser chamado de pai dela. Martina continuava a demonstrar medo sempre que via Rodrigo se aproximando. Um medo que se acumulava lentamente ao longo de meses de indiferença e comentários dolorosos. Essa reação da minha filha confirmou para mim que um simples pedido de desculpas não conseguiria apagar da noite para o dia as feridas que já se formaram profundamente em seu coração. Decidi, então, tomar uma decisão firme em relação ao futuro da nossa família. Não usei a herança da minha filha como instrumento de vingança, nem me vangloriei para ninguém da nova situação financeira que estava por vir. Simplesmente decidi tirar Martina daquele ambiente que a havia prejudicado tanto por tanto tempo. Exigi que Rodrigo e sua família mantivessem uma distância respeitosa de nós. Disse-lhes que se algum dia desejassem recuperar qualquer tipo de proximidade, primeiro, teriam que aprender a pedir desculpas sinceramente à minha filha, não como herdeira de uma grande fortuna, mas simplesmente como a criança inocente que haviam ferido profundamente com suas próprias palavras. Naquela mesma noite, abracei Martina e expliquei a ela, com a maior calma possível, que seu sobrenome jamais determinaria seu verdadeiro valor como pessoa. Disse-lhe que ela merecia amor e respeito simplesmente por ser minha filha, independentemente de qualquer nome escrito em um documento legal. Com o passar das semanas, comecei a notar como minha filha estava gradualmente recuperando parte da paz que havia perdido durante aqueles anos de desprezo disfarçado de vida familiar. Ela estava desenhando novamente com a mesma alegria de antes, sem medo de que alguém criticasse seu trabalho. Saímos juntos daquela casa, deixando para trás o encontro e todas as palavras dolorosas ditas naquela tarde. Martina caminhava ao meu lado, segurando minha mão com firmeza, mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, ela não mantinha mais a cabeça baixa na frente de ninguém. Naquele dia, Dom Salvador leu apenas um sobrenome diante de toda a família reunida. Mas para mim, o que realmente importava não era que esse sobrenome garantisse algum direito à herança. O que importava era que finalmente todos na sala precisavam entender algo essencial. Minha filha nunca foi motivo de vergonha para ninguém. Os verdadeiros envergonhados eram os adultos que tentavam ensiná-la a baixar a cabeça de vergonha.